O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. No Evangelho de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso é uma frase muito atraente para os nossos dias, porque as pessoas estão atrás de vida. Virou moda agora comer isso, não comer aquilo, comer só salada, não come carne porque faz mal. Se você comer salada vai viver 120 anos. Tem várias promessas por aí. Faça exercício, corra o dia inteiro e fique forte. Enfim, tem um monte de promessas que existem por aí. Toma tal pílula, tal remédio, ou melhor, não toma remédio. Tem de tudo, tem várias alas e há divergências entre essas alas, porque as pessoas estão atrás de vida em abundância. Todo mundo quer ter vida em abundância, e nosso Senhor diz: eu vim para que tenham vida e tenham a vida em abundância. O que significa essa vida em abundância? Nosso Senhor está falando da vida natural? Não pode ser. Porque depois que existiu o cristianismo, a média de vida, por assim dizer, diminuiu. Porque se a gente for contar a média de vida dos católicos, por exemplo, nos 3 primeiros séculos, deve ter caído assim para uns 30 anos, porque a quantidade de gente que morreu porque era cristão. Não é? Então, não se trata aqui, evidentemente, da vida natural. Nosso Senhor não fundou academia de exercícios físicos e nem sequer farmácia para distribuir remédio. Não é isso. Nosso Senhor vem trazer a vida sobrenatural. Nós sabemos, a doutrina católica, nós temos 2 vidas, somos um ser humano com 2 vidas que caminham paralelas. A vida natural, que precisa de pão, que precisa de descanso, que precisa de remédio. A vida sobrenatural, que precisa da Eucaristia, que precisa da missa, que precisa dos sacramentos. Mas nosso Senhor está revelando aqui que Ele veio trazer uma vida nova, algo que não existia, por exemplo, os sacramentos. Mas não é só isso. Tem algo que transcende os sacramentos. É uma vida nova que não se restringe só aos sacramentos. Que vida é essa? A resposta está aqui na primeira leitura, nesse fato de São Pedro, quando São Pedro está em Jope, e vem homens da Cesareia à procura dele. Olha o pormenor.
São Pedro está em Jope e tem um êxtase. Êxtase, sabe o que é êxtase? É um dom sobrenatural em que a pessoa sai de si e vai para um lugar assim super sobrenatural, com a presença de Deus. Isso não tinha antes. São Pedro não tinha êxtases. São Pedro era medroso, não é? Tinha seus arrombamentos, às vezes falava coisa que não devia, também escutava coisa pesada. Não é? São Pedro, não é? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Não é? São Pedro foi chamado de Satanás. Aqui é outro São Pedro, ele tem uma êxtase. Depois, no meio do êxtase, Deus fala com ele. Opa! Depois vem alguém e bate a porta e São Pedro diz: o Espírito me disse para eu acompanhá-lo. Nossa, olha a presença do Espírito Santo no início da igreja. Ele vai para a casa de um homem e o homem revela para ele: apareceu para mim um anjo e disse para te procurar. Apareceu um anjo. Depois eles estão conversando e de repente desce o Espírito Santo. Olha como mudou do antigo para o novo. Depois que nosso Senhor morreu, o Espírito Santo se fez presente na igreja. E a gente vê que quando nosso Senhor disse: eu vim para que todos tivessem vida em abundância, Ele trouxe uma vida nova para a igreja, uma presença que não existia. A presença do Espírito Santo. Impressionante. Não tinha isso. E ao longo da história da igreja, o Espírito Santo vai fazer vai aparecer, vai marcar a história com sonhos, olha que coisa impressionante, com visões, com aparições, com êxtases, com revelações. Vai se tornar uma característica da Igreja Católica, ela ser alimentada, instruída pela presença do Espírito Santo. Não tinha antes, mas é que nosso Senhor disse: eu vim para que todos tenham vida em abundância. E vida em abundância é a vida do Espírito Santo, que ele é como que a alma da Igreja Católica. Então, se alguém disser que teve uma visão, uma aparição, pode ser verdade, pode ser mentira, mas pode ser verdade, porque na igreja existe. Não existe um critério para discernir. Mas se alguém disser que o Espírito Santo não se revela, que o Espírito Santo não promove o êxtase, nem aparição, nem visões, nem revelações, está contradizendo os Atos dos Apóstolos, as Sagradas Escrituras, porque nosso Senhor disse: eu vim para que todos tenham vida. E o Espírito Santo age. 2000 anos, olha quanta ação do Espírito Santo. Mas com uma característica. Lembre-se disso. O Espírito Santo não consulta ninguém para agir. Ninguém é conselheiro do Espírito Santo. O Espírito Santo não lê livros para saber o manual de como agir. E nem sequer lê o Código de Direito Canônico. Quando ele age passando por cima, às vezes, de certas leizinhas nossas, que é lei de formiga, a nossa lei. Ele passa por cima, assim, sem consultar ninguém. E é por isso que quando surge um carisma novo, muita gente se levanta contra. Por quê? Porque o Espírito Santo age diferente dos homens. Disse Jesus: o Espírito é como aquele vento, que a gente não sabe de onde vem, nem para onde vai. E como é que o Espírito Santo age, por exemplo, na nossa instituição, nos arautos do Evangelho? Já que ele não consulta ninguém, deixa todo mundo assim meio vesgo, psicologicamente falando, que não sabe onde é que o Espírito Santo está agindo nos arautos. Todo mundo conhece, todo mundo sabe, todo mundo está cansado de saber que existem muitas pessoas nos arautos que têm uma admiração pela Dona Lucília. Dona Lucília, essa senhora católica, paulistana, que faleceu no dia 21 de abril de 1968 e que fazia aniversário no dia 22 de abril, hoje, portanto, faria aniversário, se estivesse viva, 22 de abril
nascida em 1876 em Pirassununga, interior de São Paulo, e falecida em São Paulo, capital. Todo mundo conhece, todo mundo sabe que os arautos têm, muitos arautos têm, uma admiração enorme pela pessoa dela. E sabemos que o Espírito Santo pode agir, como está visto aqui, através das pessoas, desde que essas pessoas sejam de uma virtude confirmada. E Dona Lucília era de uma virtude confirmada. E nós temos assistido intercessões, pessoas que vão intercedendo para ela, que rezam para ela não publicamente, mas privadamente, e alcançam graças, e alcançam supostos milagres, e a lista dos supostos milagres cresce a cada dia, a cada dia. Por que desta admiração e dessa devoção? Nós temos acompanhado a vida, temos lido, temos acompanhado também aqueles que a conheceram, e os relatos são impressionantes. Uma das coisas mais impressionantes na pessoa da Dona Lucília, o olhar. Olhar. O homem do século XXI não sabe mais olhar. Tem um bispo famoso no Brasil, Dom Rafael Llano Cifuentes, foi bispo de Nova Friburgo. Ele escreve um livrinho assim, muito bom, chamado Egoísmo e Amor. Ele disse assim: o amor começa com olhar. Olhar. A pessoa tem que saber, já o primeiro olhar ela tem que olhar com respeito, com pureza, com admiração. Dona Lucília tem um olhar impressionante. Basta ver as fotografias. Basta ver as fotografias. Eu conheço gente que a conheceu e que fez um relato do olhar dela, que é algo que impressiona muito. Por exemplo, ele conta isso. Diz que nunca mais se esqueceu desse olhar. O Dr. Plínio estava doente, muito doente, de cama. E um dos seguidores do Dr. Plínio, porque o Dr. Plínio estava de cama, se ajoelhou para ficar mais próximo dele, para servir um café, uma coisa assim, ou uma água. E quando ele se ajoelhou e ficou segurando aquela bandeja, a Dona Lucília arregalou os olhos, olhou com pena para o rapaz e disse: filho, não deixe esse moço aí de joelho, coitado, deve estar sofrendo aí do seu lado. Ele disse, esse senhor que viu a cena, disse que olhou no olhar dela, ele se arrepiou, porque viu tanta bondade no olhar dela, tanto desejo de ajudar aquele rapaz que estava ali. E aí o rapaz virou-se para ela e disse: Dona Lucília, fique tranquila, eu estou aqui, mas estou me sentindo muito bem e eu gostaria de ficar assim mesmo, sem problema. A Dona Lucília não se deu por vencida, olhou para o filho: filho, faça alguma coisa, não deixe ele ficar aí. E não tinha jeito. O olhar dela era de tanta preocupação, tanta bondade, tanta desejo de ajudar, que aquele rapaz teve que sair dali, não teve jeito, não ia continuar, não ia vencer a bondade dela. E são muitos os relatos desse olhar. Basta alguém ver aquele quadrinho pintado, aquele sorriso, e eu pergunto, apenas uma pergunta: vocês conhecem alguém que aos 92 anos tinha aquela fisionomia? Pode ser que sim, mas eu não conheço. 92 anos, tão plácida, tão sorridente, mas de um sorriso com fundo de tristeza, mas muito calma e com desejo de ajudar. Depois, segundo ponto que nos atrai muito em Dona Lucília, os gestos. A linguagem do gesto. Hoje em dia se fala muito disso. Tem pessoas aí grandes no mundo que não falam, porque não tem coragem de falar, mas os gestos falam pela pessoa. Às vezes são atitudes más, hein? São pessoas, às vezes, covardes, não têm coragem de revelar o que eles pensam, então tomam atitudes para poder dizer para o povo: eu sou esse, mas não digo porque sou do céu, eu me comprometo. A linguagem dos gestos. Dona Lucília tinha uma linguagem do gesto muito forte. Por exemplo, a missa, devoção à Santa Missa. Ela não dizia nada. Eu dizia: eu tenho muita devoção à missa. Não precisava falar. Quem chega 2 horas antes da missa e fica lá esperando toda vez que tem missa, precisa dizer alguma coisa? E ela não falava, não porque era covarde, pelo contrário, ela não falava porque não falava de si, mas quando tinha missa,
chegar 2 horas antes e sentar-se à espera da Santa Missa é uma devoção espetacular. Alguém dirá, isso é comum, padre. Ah, tá bom. Quantas pessoas você conhece que chegam religiosamente 2 horas antes de começar cada missa que assistem? Me fala. Pode ser que você conheça. Eu não conheço. Nem eu faço isso. Eu sou padre, não cheguei nessa devoção. Vou tentar. Eu tenho chegado 5 minutos, 10 minutos antes, mas 2 horas. A linguagem dos gestos, a linguagem das atitudes. Terceiro, o amor que voa. Não é o amor que corre. Tem gente que tem amor que fura buraco na terra, né? É o amor que voa. O amor da Dona Lucília era comparado, calma, não estou falando heresia, como que a semelhança de uma bilocação. Porque era um amor tão grande que viajava com a pessoa. As tantas, vejam isso, o doutor Plínio precisou ir para a Europa, ela já estava bem velha, o doutor Plínio não queria dizer para ela que ia para a Europa, porque senão ela ia passar mal, ia chorar. Para evitar, o que o doutor Plínio disse? Mamãe, estou indo para o Rio de Janeiro. Porque, claro, ele ia pegar o avião no Rio, ia pegar um avião até o Rio, e do Rio para a Europa. Então ele não falou que estava indo para a Europa, falou, não mentiu, omitiu, falou, mamãe, estou indo para o Rio. E, tá bem, filho, vou rezar para você, despediu-se. Ela fazia umas cruzinhas na testa e fazia umas orações. Ele foi. Quando chegou a tarde, ela estava aflita. Andava para um lado, para o outro. E o esposo dela, doutor João Paulo, disse, Lucília, o que aconteceu? Que a senhora está um pouco aflita hoje. Resposta dela, é que o meu coração está procurando o Plínio no Rio e não encontra. Não encontrei ele no Rio. Meu coração está procurando ele, então estou aflita. Onde será que ele está? Quer dizer, ele já tinha ido para a Europa. Impressionante. Ele estava nos ares. E depois ela vai dizer, bem que eu desconfiei que o seu coração estava voando para um outro lugar. Alguém diz, mas padre, isso aí é comum. Tá bom, me conta, me diga uma, não precisa ser 2 não, só uma pessoa que você conhece que tinha tanto amor, que descobriu onde é que a pessoa está nesse momento, o lugar. Uma vez o doutor Plínio viajou para uma cidade e disse, Dona Lucília escreve para ele, eu posso descrever como é a cidade, de tanto pensar em você, de tanto rezar por você, eu já posso descrever como é a cidade que você está. Isso é amor. Isso é amor. Amar sem limites. Amar por amor a Deus. E por último, a devoção dela. A piedade para com os mais fracos. Quantos fatinhos. Quanta coisa, quanta maravilha. Gente que recebeu um abraço dela quando era criança, quando era bisavô, dizia, eu ainda sinto o calor do amor da Dona Lucília. Ela era uma santa, dizia essa pessoa, ela era uma santa. Eu sinto o calor do amor dela, o calor por mim. E o amor ao Sagrado Coração de Jesus, nossa Senhora, que coisa impressionante. Eu nunca ouvi falar disso. Um marido desolado, porque a mulher não vai dormir, porque está rezando. E acorda durante a noite, mulher, vai dormir, por favor. Ela disse, João Paulo, só mais um pouquinho. Longas horas diante do Sagrado Coração de Jesus, de pé, na sala, rezando e pedindo tanta coisa. Quer dizer, quanta devoção, quanto carinho pelo Sagrado Coração de Jesus. É muita coisa, para dizer alguns exemplos somente. Mas aqui fica claro para todos e para nós, porque que amamos tanto esta senhora, e como o Espírito Santo, de alguma maneira, sopra para aquele lado. Alguém pode perguntar, padre, como é que o senhor tem certeza de que o Espírito Santo sopra para esse lado que o senhor disse? Para um carinho, um afeto para a Dona Lucília. A resposta está aqui no Evangelho de hoje. As minhas ovelhas escutam a minha voz. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Nós somos ovelhas de nosso Senhor? Somos. Somos más ovelhas?
Não parece. Os arautos assistem 2 missas todos os dias, rezam o rosário todo dia, rezam o ofício divino todo dia, rezam o pretes todos os dias, fogem do pecado, não? E ainda fazem apostolado. Será que esses que vivem assim não são capazes de discernir a voz do bom pastor? As minhas ovelhas escutam a minha voz. Pois bem, nós escutamos na voz de Dona Lucília a voz do bom pastor. Nós vemos no olhar da Dona Lucília um reflexo do olhar do bom pastor. Nós vemos nos exemplos dela a presença do bom pastor. E apenas para terminar, antes que todos aqueles que me escutem durmam antes da hora, nós devemos nos perguntar, para concluir, por que essa devoção, por que esse carinho todo a Dona Lucília, por que o exemplo dela reflete o exemplo de Jesus? É a resposta quem vai dar numa frase, uma pequena frase, ao próprio Dr. Plínio, no dia que ela morreu, na hora em que ele estava diante do caixão dela, ali, ela morta, ele pronuncia essa palavra magnífica. Ela era verdadeiramente uma senhora católica. Ninguém pode imaginar o bem que ela me fez. Eu estudei sua bela alma com atenção contínua e era por isso mesmo que eu gostava dela. A tal ponto que se ela não fosse minha mãe, mas a mãe de um outro, eu gostaria dela do mesmo jeito. E daria um jeito de ir morar junto com ela. Mamãe me ensinou a amar a nosso Senhor Jesus Cristo e me ensinou a amar a Santa Igreja Católica. Vamos pedir a intercessão, então, desta Senhora Católica, a fim de que nos faça também amar a nosso Senhor Jesus Cristo e a Santa Igreja Católica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.